pauta inteligência artificial, perigo ou revolução. Autoridades e personalidades do mundo estão participando de um manifesto contra a chamada superinteligência artificial. Aí está na conta o príncipe Harry, lá do Reino Unido, o Steve Bannon, que é ex-estrategista do Donald Trump, e várias outras pessoas que assinaram uma carta encaminhada às Big Techs. Mas afinal, do que a gente está falando? O que é essa superinteligência artificial? Vamos te contar. A superinteligência artificial é um avançado nível da inteligência artificial, mais do que esses vídeos que você vê na internet e fala, mas é verdade ou é inteligência artificial? Isso é além. Essa tecnologia está sendo desenvolvida e pode superar muito a nossa capacidade em vários aspectos. Por exemplo, na memória, na previsão, na criatividade e até na intuição. Se a superinteligência for usada de forma correta, responsável, ela pode resolver problemas que parecem impossíveis para a gente, né, com o nosso cérebro ali no dia a dia. Como, por exemplo, encontrar a cura para várias doenças. Isso porque ela seria capaz de fazer milhões de cálculos, combinações químicas, genéticas, de uma só vez, como, por exemplo, essas questões ligadas à ciência. É claro, isso nos ajudaria. Mas tem um alerta. Por outro lado, a superinteligência pode trazer risco para a humanidade. Ela pode ficar tão avançada, tão potente, a ponto de conseguir derrubar um sistema de segurança de um país inteiro, desenvolver armas nucleares ainda mais potentes do que a gente já tem, ou criar conteúdos falsos tão realistas que ninguém vai conseguir saber se é verdade ou se é mentira. A gente foi pedir ajuda. Conversamos com o Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e ele explicou a importância desse manifesto no momento em que a gente está vivendo hoje com essa possibilidade da superinteligência artificial. A mensagem final desse manifesto é a noção de que o futuro da inteligência artificial ele deve acontecer dentro de controles que garantam que a inteligência artificial seja benéfica ao futuro da humanidade e que não venha a gerar a substituição do humano naquilo que é essencialmente humano, que não venha a gerar situações de danos que sejam irreparáveis e que o olhar para esses mecanismos de segurança e de controle precisam ser aperfeiçoados nesse estágio que nós estamos. Então, no final das contas, não é uma fala anti-progresso, mas é uma fala sobre um progresso que seja feito com as devidas cautelas e com as devidas seguranças. Ô Trigueiro, vamos explicar por que esse pessoal pede para colocar o pé no freio. Não é você parar, né? Não é você desistir, mas fazer com responsabilidade. Porque a gente estava explicando, você pode ter a cura para o câncer, mas você pode ter uma bomba atômica. Bom, a inteligência artificial já é usada com sucesso em diferentes linhas de trabalho, sistemas produtivos, na agricultura, agronegócio, sistemas de alerta climático, enfim. Construções, você agilizou processos de uma forma mais segura e mais interessante. Agora, é inevitável o risco, isso não é de agora, outros manifestos já foram lançados antes, de você ter uma superinteligência artificial que passe a ser dotada de autonomia. Ela passe a ter livre arbítrio, ela decide o que ela deseja fazer. Isso não é filme de ficção, isso é a realidade. A pergunta é se esse manifesto tem força para cessar a disputa de mercado entre as Big Techs que não cessam nos investimentos vultosos para tornar mais complexo esses sistemas que vão, em algum momento, descambar para algo que nós não teríamos o controle. E isso é um pesadelo completo. Um dos filmes da minha vida chama-se 2001, Uma Odisseia no Espaço, baseado numa obra do Arthur Clarke. É lá de 68. Quando o filme foi lançado, eu tinha só 2 aninhos. Eu vi bastante tempo depois, do Stanley Kubrick. E tem aquela cena icônica do astronauta sozinho, lá nos confins do universo, numa espaçonave que tinha um computador dotado de inteligência artificial, o HAL. E, de repente, o HAL começa a sabotar o astronauta. Fala, não... Você não vai entrar, você vai ficar aí do lado de fora com a tua roupa espacial. Eu não estou dando a mínima para você. Isso em 1968. Então, a gente precisa ter a noção do risco. E eu acho que a gente está se lançando numa aventura que pode se transformar, repito, num pesadelo inominável. Ô Ariel, aí a gente se pergunta, né, a responsabilidade sempre, que a gente tem cobrado, o Brasil encarando esse debate também,
das Big Techs, né? Até que certo ponto você pensa no seu negócio e não respeita um alerta como esse, ou você respeita o alerta e aí você pode ficar para trás desse negócio. Tem tudo isso colocado também ali no mercado gigantesco, com dinheiro a rodo. É o dilema da internet desde seu início, só que agora é uma versão mais grave. Por um lado, tantas coisas tantas pesquisas, não é, que estão sendo desenvolvidas graças à inteligência artificial e, ao mesmo tempo, como isso coloca em xeque postos de trabalho, a educação de crianças, que muitas delas ficam pendentes da IA, e também de adultos, né, e não estudam de verdade, não trabalham de verdade, não fazem a pesquisa por conta própria, um certo estancamento intelectual, mas, por outro lado, a inteligência artificial também te ajuda a desenvolver também o raciocínio. São essas contradições, são esses paradoxos, não é? É uma arma e é uma ferramenta ao mesmo tempo, Marcelo. Agora, o que fazer, como fazer, essa que é a grande pergunta. Não dá para bater o martelo, temos que conviver com ela e aprender como lidar com ela, mas, claro, aí fica o alerta do trigueiro, né? Recordando, para quem assistiu 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, não é? O que pode acontecer se essa inteligência artificial sai dos trilhos, né? O Oliver, e essa efetividade dessa responsabilidade das Big Techs, esse é um grande desafio. Essas Big Techs estariam dispostas a botar o pé no freio nessa super inteligência artificial hoje? Bom, além dessa pergunta sobre a disposição das empresas em se autocontrolar, há um aspecto geopolítico, porque a inteligência artificial tem uma tremenda relevância para o futuro da defesa, da segurança nacional. E, obviamente, sobretudo os Estados Unidos e a China estão numa corrida tecnológica, porque há uma consciência, tanto em Pequim quanto em Washington, de que a nação que estiver na frente nessa corrida, tiver acesso à inteligência artificial mais avançada, terá uma vantagem militar tremenda. Então, me parece, essa é também a grande questão, há pouco incentivo por parte dos governos de limitarem a pesquisa conduzida pelas empresas nos seus respectivos países. Então, em função disso, infelizmente, sou muito cético sobre o possível impacto de manifestos desse tipo diante da importância geopolítica de defesa para as nações que desenvolvem a inteligência artificial. Quero ouvir a Marina e também o Guga nesse debate. Por favor, Marina. Marcelo, eu fico pensando que a gente não consegue colocar critérios nem na inteligência artificial que a gente já conhece, né? Você vê o Congresso tentando, e eu lembro de parlamentares muito ligados a esse tema, dizendo a gente não consegue, porque demora para discutir e a coisa já mudou, já está evoluindo, então é até difícil criar regulamentação para a inteligência artificial que a gente já conhece, né? Então, é claro que a gente fica sonhando com esse mundo em que doenças incuráveis vão surgir como uma solução através da superinteligência artificial, ou as mudanças climáticas, né? Pode ter alguma solução para isso, para esses efeitos cada vez mais intensos e cada vez, né, mais frequentes também, mas a gente fica, claro, na dúvida, né, sobre aonde isso pode chegar e como que a gente poderia definir algum tipo de critério para isso, enfim, com todos esses aspectos, né, da concorrência e do que isso significa, do impacto geopolítico, do impacto econômico, do poder de cada um. Eu vou usar aquela expressão que eu usei um pouco mais cedo, ninguém está demonizando, né? A gente está só alertando aqui, porque é tudo na vida, gente. Se você usar para o mal, você pode usar muito, né? Mas a gente quer que se use para o bem e com responsabilidade. Eu fico imaginando o Guga, que já é super inteligente, imagine você, hein, Guga, com a super inteligência artificial. Ninguém vai entender mais que você sobre o mundo árabe, todas as aulas que você nos dá aqui no Em Pauta. Não sou nada super inteligente, Marcelo. Sim. Longe disso. O povo fala que eu pego muito do seu pé, deixa eu te elogiar. Não, raramente, né? Raramente, mas tem ponta de ironia, mas vamos em frente. Não, na área da medicina, sim, já tem avanços em diagnósticos, isso não dá para discutir. Agora, dá para fazer um Globo News em pauta com as nossas imagens, com a gente falando, ali naquela rede social Sora, né, da OpenAI, o programa inteiro aqui com a gente falando
mentiras, assim, distorcendo completamente o que a gente pretende falar. Quer dizer, a questão, especialmente esses vídeos são muito aflitivos, tantos que usam pessoas reais, mas distorcendo o que elas falam, é algo que já existe, já começou, vai se agravar muito mais no futuro próximo, agora, nos próximos meses, não precisa falar em anos, próximos meses vai se agravar muito mais, e também aqueles que não usam pessoas reais, mas parecem pessoas reais, mas eu acho muito assustador, por exemplo, vai ter um CEO que existe, né, falando algo que não é verdadeiro, que vai impactar nas ações da empresa dele, um candidato, está tendo debate para prefeito de Nova York, podem colocar um vídeo do Mamdani, que é um candidato do Partido Democrata, dizendo algo que ele não disse, mas até desmentir, já foi a eleição. Então, eu vejo um enorme risco, especialmente nessa questão dos vídeos. Mas no caso da medicina, com certeza vai ter bastante avanço.